Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Tô sentada aqui em frente da janela que tem uma luz linda hoje, um dia lindo e tô bem inspirada para falar para vocês dos livros. Eu escolhi 5 livros para falar para vocês hoje que eu escutei nos últimos meses. Eu escutei em torno de 10, então eu vou falar dos 5 melhores e livros que me ajudaram muito assim no meu dia a dia, que eu gostaria de dividir com vocês. Como eu dirijo muito pro trabalho, né? Eu dirijo em torno de 2 horas por dia. Isso me dá pelo menos 1 hora de leitura no carro. Eu acho isso fantástico, se você poder, sabe, viajar ali no livro enquanto você tá dirigindo, tá no trânsito, tá um saco, né? O livro pelo menos no meu caso, me entretém bastante. Eu amo ali estar dirigindo, né, vindo para casa, para minha família e adquirindo conhecimento, tentando me melhorar. A maioria dos livros que eu escuto são livros relacionados a crescimento pessoal, autoajuda, assim, assuntos interessantes de saúde, né, onde eu possa aplicar no meu dia a dia. Então eu trouxe aqui 5 livros, né, fiz a minha listinha aqui dos meus livros para vocês. São livros maravilhosos, livros que eu com certeza vou manter na minha biblioteca e vou reescutar, porque quando eu tô dirigindo, às vezes a gente se distrai e aí eu perco alguma coisinha do livro. Então assim, eu sempre que eu gosto muito do livro, eu assim, depois de um tempinho eu escuto ele de novo e inevitavelmente eu escuto alguma coisa que eu não escutei da outra vez. Então assim, eu sempre reescuto os meus livros porque eu faço multitarefa. Deixa eu explicar rapidinho para vocês como funciona o Audible. O Audible é esse app laranjinha aqui. A minha biblioteca, gente, tem, olha, isso aqui é todos os livros que eu já escutei na minha vida. Tudo isso é livro. Eu acho que tem mais de... Acho que deve ter, sei lá, mais de 100 livros aqui que eu já escutei, porque eu escuto esse Audible há muitos anos, muitos anos. Antes de eu ter o Kalel, eu escutava muito, porque eu dirigia bastante também. Depois que o Kalel nasceu, né, nos primeiros anos, até o ano passado, praticamente, assim, na pandemia, que eu não dirigia e tal, eu acabei dando uma parada, sabe? E aí voltei com força total ano passado, desde que eu comecei a ir trabalhar 3 vezes no escritório. Então uma coisa que eu espero para poder escutar os próximos capítulos, porque os livros que eu trouxe para vocês aqui são muito bons mesmo. Então o que acontece? O Audible é uma assinatura. Eu pago o mínimo, acho que é o mais barato, é $15,99, $15,99. É como se fosse uma assinatura do Netflix, do Amazon, alguma coisa assim. E só que, né, eu tenho direito a pegar um livro por mês. Mas eles sempre têm promoções também. Tem vários livros que são... os livros em português eu paguei R$5,99 ou R$6,99, gente. Então eu não usei o meu crédito do mês para comprar esses livros. Eu uso o meu crédito normalmente para pegar livros mais caros. Se o livro é menos de $10, eu vou lá e compro o livro extra, né? Eu pago aí, né, com o cartão de crédito que tá lá já registrado. Então é só escolher. Se você tem um crédito, você pega o livro com crédito ou você pode comprar livros ali. Então, use o português eu comprei, porque eles eram baratos, né? Dava para pegar 2 com o preço da minha assinatura. E eu achei que valeu muito, muito a pena. Mas se eu parar de fazer a assinatura, eu não perco os meus livros. Os meus livros estão aqui desde a época. Eu parei vários anos e eu mudei de telefone e tudo. Os livros que eu comprei são meus. Eles, né, sempre vão estar ali no meu telefone ou no meu perfil. Eu mudei de telefone, os livros continuam lá no meu perfil, tá? E se você escutou um livro e você não gostou, no caso que eu tenho um aqui que eu não consegui terminar de escutar, eu posso ir lá e devolver, e eles me devolvem o crédito ou o dinheiro que eu paguei, tá? Então, assim, e também não tem prazo pra isso. Então, acho que é isso que tinha pra falar do app. Agora vamos lá falar dos livros. O primeiro livro que eu quero falar pra vocês é um livro muito interessante que fala de vícios. Todos os tipos de vícios. O nome do livro é Dopamine Nation, né, da doutora Anna Lembke. Esse é um livro que ela conta a experiência de pacientes dela com vícios. Assim, fala de todos os tipos de vícios. Vício, o que é, gente? Dopamina, né? A dopamina é aquele hormônio do prazer que a gente tem. E quando a gente sente prazer em fazer alguma coisa, a gente sente aquela injeção, né, de dopamina.
e a sensação boa, uma sensação de felicidade, né? Então, assim, várias pessoas têm diferentes gostos pra coisas que gostam, na verdade. E aí, se você gosta igual eu gosto de comprar, eu gosto de coisas novas, eu gosto de coisas bonitas, coisas novas. Então, quando eu coloco uma coisa nova, coloco uma make, eu me sinto bem, eu tenho aquela explosão de dopamina e sempre eu vou estar procurando aquilo. Isso é saudável até um ponto, desde quando não se torne uma coisa que seja constante, você sempre viver em função daquilo, fazendo aquilo que vai prejudicar outras áreas da sua vida. No meu caso, né, financeiro. Mas é a mesma substância que é ativada quando se usa drogas ilícitas, lícitas, álcool, cigarro, jogos, né? Jogos de azar. A gente que é viciado em jogos de azar tem aquela busca da dopamina quando tá ganhando, né? Sexo também, muita gente, né, viciada em sexo, ou assistir filmes pornôs, também tem muito disso, que a pessoa tá sempre procurando a pessoa gosta tanto que vicia, né? São vícios. Qual que é o vício da vez? Ela sempre fala, né? A gente condena os viciados em drogas, mas os vícios podem ser qualquer coisa, qualquer substância lícitas ou ilícitas, café. Gente, eu admito, eu sou viciada em café. O dia que eu não tomo café, eu tenho dor de cabeça. Eu não gosto de ficar sem tomar café. Eu só não parei de tomar café porque eu não vejo, assim, uma coisa negativa. Não se tem estudo nenhum que tomar café, né, a longo prazo vai te fazer alguma coisa de ruim pra você. Mas se fosse o caso, eu iria parar. O próximo livro que eu tenho que falar pra vocês, oh my gosh, é um livro maravilhoso. Eu sempre fui fã da Viola Davis. A Viola Davis é essa atriz aqui, quem não conhece ela. Eu gostei de vários filmes que ela fez, mas a série How to Get Away with Murder tem mais ou menos 8 ou 9 temporadas. Eu acredito que foi no Netflix ou no HBO que eu assisti. E eu fiquei ainda mais fã dela, porque ela arrasa naquela série. Gente, ela fez um livro, uma biografia, uma autobiografia da infância dela, de como que foi que ela se tornou essa, né, mega atriz. Agora ela tem vários prêmios, né, de melhor atriz e tal. E é um livro, assim, que me chocou muito, porque ela mostra uma realidade que a gente não conhece, né? A gente reclama tanto da vida, né? Mas tem pessoas que vivem na pobreza mesmo, né? Total, com falta de comida, falta de água, falta de aquecimento no inverno. Ela veio de uma família muito pobre, com várias crianças. Aí aquelas crianças tiveram outras crianças que os pais, né, pegaram para criar também. O pai alcoólatra, a mãe super submissa, sabe, apanhava do pai sempre. E ela viveu uma infância miserável, gente, vivendo assim em casas. Eles viviam em casas abandonadas, eles não tinham a casa deles mesmo, sabe? E viviam com ratos. Ela teve problema de fazer xixi na cama até quando estava com 12 anos, e aí eles não tinham água para lavar, ela tinha que ir, né, toda suja para a escola, sofria bullying, né, porque além de tudo era negra. Nossa, gente, assim, sabe, é impressionante. E aí ela passou por tudo isso, por todos esses traumas, e ainda ela e a irmã fizeram faculdade, sabe, lutaram, assim, foi muita luta. E até ela chegar onde ela chegou foi, olha, a pancada, sabe? Então a gente não tem nem ideia, né? A gente viu, né, estrela de Hollywood lá, mas a gente não sabe o que eles passaram para chegar, né, onde eles estão. Muitos são filhos de atores, tiveram a vida bem mais facilitada nesse mundo, mas como a Viola, nossa, gente, eu fiquei assim de cara. É uma prova assim que, né, assim, é claro que tem várias coisas que influenciam, mas sabe, dizer que algumas pessoas têm privilégio por causa por simplesmente ter a pele branca, eu acho que, né, não é totalmente verdade. Porque, né, olha a Viola, olha tudo que ela passou e ela ainda, sabe, ela não desistiu, né, correu atrás.
até ela conquistar as coisas que ela queria, sabe? E aí passa, né, de como foi ela ser mãe, como ela achou um parceiro, tudo coisas que pra ela foi muito difícil, sabe? Mas ela nunca desistiu, então assim, foi um livro de resiliência que eu fiquei assim impressionada, foi uma lição, sabe? Foi uma lição de vida assim para mim esse livro. E a voz dela, que voz maravilhosa, eu amo a voz dela. Uma coisa que me prende nos audiobooks é a voz do narrador do livro. Se o narrador do livro não for bom, gente, não adianta, o livro pode ser maravilhoso, mas né, eu não consigo. Tem que ser uma voz boa. Eu amo o do livro em português, eu vou falar, mas ela tem uma voz. Gostaria que ela narrasse mais livros porque a voz dela é muito boa, ela tem uma voz forte, uma voz única, assim, eu acho. Então, assim, é outro livro que eu quero escutar novamente, mas esse é aquele tipo de livro que você não consegue se distrair, que você tem que prestar atenção em cada detalhe que ela tá narrando ali, sabe? É muito bom, maravilhoso. Eu amo a biografia, outro livro que eu gosto muito é a biografia, porque sempre tem alguma coisa pra gente aprender com a vida que outras pessoas viveram, né? Então, eu adoro. É esse também o tipo de filme que eu gosto de ver. Eu gosto de ver filme baseado em fatos reais. Eu não sou muito mais de fantasia. Eu detesto filme de terror. Eu não gosto muito de suspense também. Eu gosto de filmes que são, de alguma maneira, educativos, sabe? Então, assim, esse é um livro imperdível. O terceiro livro que eu vou falar, ele se chama Think Like a Monk. Pense como um monge. É do Jay Shetty é o nome dele. Ele é uma celebridade, ele tem podcast, ele já entrevistou várias pessoas famosas. E esse livro é sobre a experiência que ele teve vivendo 3 anos num... É monastério que fala? Acho que é monastério, né? Que fala onde os monks vivem lá na Índia, se eu não me engano. E ele terminou a faculdade, ele é indiano, né? E os pais dele, né, queriam que ele fosse advogado ou médico. Essas são as únicas opções, né, para os filhos indianos que têm algum poder aquisitivo. E ele desistiu de tudo para ir morar no monastério, né, se dedicar à vida de como ser um monge. E os pais ficaram super decepcionados. Então ele conta toda a trajetória, como que foi, o que ele aprendeu lá durante esses 3 anos e como que você pode aplicar esses ensinamentos todos na sua vida prática. Eu achei muito interessante, gente. É tão envolvente o livro que eu me vi querendo pedir desculpa para todas essas pessoas que eu fui grossa ou que eu não fui muito legal, sabe? Ao longo da minha vida. Até tem algumas, né? Mas tem algumas que realmente mereceram. Então essa que realmente mereceram, eu falei... sabe? Porque ele fala que você, né? Você tem que ser humilde mesmo, né? Ir lá... pedir desculpa, perdoar, pedir desculpa mesmo se você não tá andando errado. Mas às vezes tem situações que é difícil, né? Mas ele te envolve de uma maneira que você, sabe, eu me senti assim, nossa, outra pessoa. Inclusive quando eu tava escutando o livro, eu comentei algumas coisas com o Aldo e passou o tempo, ele falou assim, lembra aquele negócio que você comentou quando você tava lendo o livro? Então, né, o que você acha? Eu falei, não, depois já passou. Já passou à vontade. Engraçado, mas eu quero ler de novo. Eu quero ler de novo, assim, porque eu achei que valeu muito a pena. Eu achei que a gente precisa mentalizar, sabe? Tentar trazer todas as qualidades dos monges. Mas o principal é a humildade. E eu acredito que só com humildade genuína mesmo que a gente consegue ajudar os outros, né? A gente colocar ali o coração mesmo para ajudar. E muitas vezes as pessoas que precisam de ajuda estão do lado da gente, né? Então me fez pensar assim muito em muita coisa. O livro que eu quero falar para vocês chama Smarter Not Harder, by Dave Asprey. Ele é um biohacker. O que é um biohacker? Ele tenta burlar o nosso sistema aí, iOS, eu acho que ele chama o nosso sistema, de achar maneiras de a gente melhorar o nosso corpo, como se ele estivesse tentando fazer um super-humano mais super. É interessante porque, primeiro ele fala dos alimentos, né, dos benefícios. Eu não sabia dos temperos, gente, todos os temperos que a gente usa, vários temperos, todos têm tantos benefícios, a gente, né, às vezes não tem ideia, né, de tantos benefícios que tem os temperinhos verdes aí. E
Eu sempre gostei de usar, não tenho agora no momento, mas agora entrando na primavera a gente vai ter outra hortinha de temperinhos aqui. Mas eu sempre que eu vou ao mercado compro temperos verdes, porque eu sempre gostei do gostinho, né, na comida gostoso. E além disso, quanto eles são benéficos, sabe? O cara que escreveu esse livro, ele toma em torno de 200 pílulas de suplemento por dia. Eu não consigo imaginar tomando 200 pílulas de suplemento. Então, o que é o livro dele, né? Resumindo, assim, ele quer mostrar que se você for smart, né? Que for inteligente e esperto, na verdade, o que smart significa, você consegue não trabalhar tanto para ter uma saúde e um corpo bom. Ele tem um corpo físico muito bom para a idade dele e tudo mais, mas, gente, é tanta coisa que ele faz que envolve tempo e dinheiro que a maioria de nós não tem, na verdade. Mas tem uma coisa bem legal do livro que ele, quando ele dá alguma dica de coisas que ele tá fazendo, ele dá o que ele faz, ele dá uma alternativa um pouco mais barata, né, mais simples, tem muito a ver sim com simplicidade e com o preço também, porque tem várias coisas que ele fala que são inalcançáveis para algumas pessoas. Por exemplo, quando ele está fazendo exercício aeróbico, ele usa uma máscara para respirar um oxigênio mais puro, que isso ajuda ali o exercício ser mais efetivo, para você não precisar fazer tanto exercício, fazer menos, mas ser mais efetivo, sabe? É tudo isso. Ele come muito pouco, porque toma um monte de suplemento, né? E não tem muita caloria. Enfim, são várias dicas que ele faz de alimentação, de exercício, de dormir, de controle de estresse, são tantas coisas. É muito, muito interessante. E esse livro, com certeza, eu vou ter que escutar umas 3 ou 4 vezes, porque é aquele livro que você consegue ficar distraída facilmente, então você acaba perdendo algumas partes. Mas, né, eu tenho intenção aí de estar escutando algumas vezes para poder aprender mesmo, né, coisas que possam me ajudar no meu dia a dia aí a ter mais saúde, a ter mais disposição, não só ser mais, né, prolongar a juventude, mas a longevidade com saúde mesmo, né, é isso que a gente procura. E por último, o livro em português, que é o 1822, do Laurentino Gomes, que é sobre a história de quando a família real portuguesa veio para o Brasil e como que começou a evolução do nosso país. É muito, muito interessante. Através desse livro eu consegui enxergar muitas coisas muitos comportamentos, né, de pessoas à nossa volta aí no Brasil que a gente não entende por que a pessoa se comporta de tal maneira ou tem certas crenças, mas vem lá né, de 1822, gente, de quando a família real veio pra cá. Então, quer dizer, a família portuguesa, né, os portugueses, eles tiveram muita influência, né, na nossa cultura, em tudo, né? E tanta coisa bacana, assim, interessante sobre a nossa história. Eu acho legal a gente saber da nossa história. E uma coisa que também me fez pensar por que né, nas escolas podiam fazer as matérias mais interessantes, né? Eu lembro de muita coisa que eu estudei, mas na história, na verdade, né, na matéria história na escola, era uma coisa mais chata, né? Não era uma coisa bacana, interessante. Se vê que criança também não tem tanto interesse quando adulto, né, mais maduro tem em história. Eu acho que a gente, quanto mais maduro, mais, né, mais vivido, mais a gente tem interesse em saber da nossa história, das nossas origens e tudo mais. Enfim, eu achei o livro muito, muito interessante, narrador maravilhoso, a história cativante, contada de uma maneira simples e interessante, como se fosse uma novela. E fatos muito, muito curiosos mesmo da família real portuguesa. E aí conta um pouquinho lá da história, né, da Europa, do Napoleão Bonaparte, das coisas que aconteceram lá, faz um resuminho lá para entrar na história do Brasil, que eu achei muito, muito interessante. Eu achei que vale muito a pena. E agora cadê o meu telefone? Ah, gente, falei errado pra vocês, peraí. O que eu escutei primeiro foi o 1808, que foi quando a família
real veio para o Brasil. O 1822 é o período onde teve a proclamação da República e tudo mais, que o Dom Pedro ficou. Conta a história depois que a família real voltou para Portugal e o Brasil, né, deixou de ser uma colônia e passou a ser uma república. Então esse é o 1822. Esse é o 1808, tá? Que eu já acabei. E aí o 1822 é esse aqui. 1822 também em português, os dois aqui no meu app, que eu estou, faltam 7 horas de livro para acabar. Eu acho que eles eram em torno de 10 horas, então eu escutei em torno de 3 horas. Teoricamente, eu consigo escutar um livro desse em uma semana de 7 horas, né? Em uma semana eu consigo escutar, mas às vezes eu tenho uma ligação para fazer no carro, então eu não escuto assim todo dia religiosamente. Às vezes eu faço meu Ho'oponopono mágico no carro também, quando eu estou dirigindo pela manhã, principalmente eu gosto de fazer, gosto de agradecer, gosto de, né, fazer as minhas... É uma forma de oração, né, que eu falo, o meu Ho'oponopono mágico, porque é uma forma de limpar a crença limitadora que a gente tem. Acredito muito, né, que todos nós temos crenças limitadoras que nos impedem de viver uma vida saudável, abundante e feliz, como diz a Beth Russo. Tá bom, gente? Então, esses foram 5 livros. Eu vou fazer uma segunda parte, não é mais pra frente, de mais 5, porque tenho outros livros maravilhosos que eu quero dividir com vocês. E me deixa abaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou já ouviram falar. Se vocês têm interesse nesses tópicos que eu falei, né, desses livros. E se você tem algum outro livro para indicar que seja bom, de preferência que tem aqui no audiobook. Tá bom? E é isso, um super beijo, fique com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!